Boa tarde, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou estudante de Engenharia de Produção na PUC-Rio e hoje eu estou aqui para fazer uma entrevista com um empresário, sócio-diretor da empresa Flytour de Viagens e Turismo. Então agora vamos dar início ao nosso bate-papo. Bom, primeiramente, muito obrigado Prazer. por comparecer. Bom dia. Qual o seu nome e com que você trabalha hoje em dia? Meu nome é Luiz Fernando Dantas, eu sou empresário no ramo de turismo, eu sou sócio-diretor da Flytour Viagens e Turismo. Há quantos anos você está trabalhando nesse negócio e quais foram as maiores dificuldades que você já passou no desenvolvimento dele? Já trabalho nesse ramo há 35 anos. Tá? As dificuldades são as dificuldades que o país atravessa. Infelizmente, nós vivemos num país que a governança tem alterações, então isso repercute muito. Você faz um planejamento, projeto, muda o governo, esse projeto muda, então os riscos são grandes nesse sentido. Como foi o seu primeiro empreendimento e com o seu conhecimento de hoje em dia, o que você teria feito de diferente? Bom, eu sou do ramo de vendas, eu comecei vendendo seguros e num determinado momento surgiu uma oportunidade para trabalhar numa empresa como venda no segmento de turismo. Eu lembro que fui do Banco Nacional, que tinha uma agência de turismo, e eu fui convidado para trabalhar nesse departamento. Aí foram alguns anos trabalhando como iniciante, e em 2000 eu resolvi montar a minha empresa. Eu assumi antes algumas gerências na área de turismo, e em 2000 eu resolvi montar a minha empresa. Já tinha uma carteira de clientes, e que me facilitou iniciar uma empresa já com um resultado positivo. Então essa foi o start de eu ter entrado para ser o lado de empresário. Quais características você diria que são as principais para ter um sucesso como empreendedor? Olha, o mais importante é você ser correto em tudo que você faz, porque você trata com sonho de pessoas que, se você cria uma ilusão e não corresponde, isso aí é fatal para encerrar a tua profissão. Então, o mais importante que eu considero é você sempre ser correto com o que você está oferecendo para os clientes. Você tinha falado que no Brasil tem muitas incertezas e tudo mais. Como lidar com essas incertezas e riscos do processo? Olha, eu já passei por várias situações na empresa. Já teve momentos que a gente achou que poderíamos crescer. Então eu fui contratando gente, ampliando a estrutura, aumentando o espaço, tentando criar novas perspectivas. Só que no nosso país, um ano é muito distante. Tudo pode acontecer. Então você faz um planejamento e o governo muda ou acontece algum fator. Hoje, com a globalização, o que acontece no exterior reflete aqui. Então você vive um momento de crise e você faz um investimento e vem essa crise e não aparece um resultado. Então essas são as maiores dificuldades. Você acha que qualquer um pode ser empreendedor? Com certeza. Existe, como eu já lhe falei, você tem que ser pessoa correta, determinada. Dificuldade você vai ter sempre. Não tem, em qualquer segmento você vai ter dificuldade. Antes de qualquer segmento que você vai fazer, procure se inteirar o que funciona aquele segmento. Então, hoje a gente, por exemplo, nós temos informações com o Sebrae, que eu queria trabalhar no segmento de cosmético. Você vai pegar informações, como está esse segmento, qual é o perfil, como é que é a sua concorrência, para você começar a desenvolver um produto. Então, você não pode desistir, agora tem que estar sempre se atualizando, estudando, com certeza você vai em frente. Qual o papel de ter um bom network para o empreendedor? Você diria que é fundamental ter uma rede super de contatos? importante, super importante. Por que esse network? Você está, não só quando você tem o perfil que é atendimento ao cliente, mas quando você tem o perfil de saber como funciona o mercado, você vai ter concorrente. Então é bom você ter esse network para que você saiba como está funcionando cada segmento, para que você possa tentar tirar proveito e aplicar no teu negócio.
Você usa alguma ferramenta ou um método para organizar suas ideias e planejar os próximos passos do seu negócio? Olha, hoje a tecnologia é fundamental, tá? Hoje, se você não tiver uma estrutura com tecnologia, você não chega a lugar nenhum. Hoje, basicamente, o cliente quer agilidade e confiabilidade. São as duas coisas importantes. E lógico que você tem que estar dentro de um padrão, você não vai ser uma coisa absurda de valor, você tem que estar dentro de um padrão do mercado para poder você trabalhar. Então a tecnologia te ajuda a você ter essa agilidade, conhecimento, para que você possa estar dentro do mercado da tua área. Quais dicas você daria para alguém que quer começar agora um empreendimento? Como eu vou repetir aqui, é a questão de você se aprofundar. Antes de abrir qualquer negócio, você se inteirar o perfil desse negócio, quais as dificuldades, o que acontece hoje com o empresário. Muitas pessoas acham assim, eu sei fazer bolo. Ele sabe fazer bolo muito bem, só que ele não cuida das finanças e também ele não consegue valorizar quanto que ele vai vender aquele bolo. Então ele faz um bolo que ele vai cobrar R$20, mas ele gasta 19 para fazer o bolo. Então, antes dele vender o bolo por 20, ele tem que fazer quanto que ele vai gastar para fazer aquele bolo. Aí sim, ele vai poder colocar uma margem de lucro, porque ninguém trabalha de graça, tá? Aí você vai valorizar o teu produto para poder vender, porque senão você fica trabalhando, vendendo e cadê o resultado? Então, o que acontece com muita gente que começa por exemplo, eu conheço pessoas que se aposentaram ou receberam uma indenização. Eu vou montar uma empresa. No meu caso de turismo, eu já vi vários que ganharam dinheiro em outras coisas, se aposentaram, vou montar uma agência de viagem que eu adoro viajar. Ele conhece, gosta de viajar, mas não sabe como funciona a despesa, os impostos, a folha de pagamento, e aí ele se perde nisso. Então ele sabe viajar, mas não sabe administrar. Então a coisa mais importante hoje é você saber administrar. Não adianta você ser grande, você tem que ter um resultado bom. Então às vezes ser pequeno, você tem um resultado melhor do que você ser grande e ter resultado ruim. Tá? Então é esse equilíbrio, por isso que estudar antes de montar alguma coisa vai te dar mais confiança no que você está fazendo. Se você gosta do que você faz, o caminho não tem limite. Você vê, eu já estou há 35 anos. Só para você ter uma ideia, eu fiz arquitetura. E na época que eu praticamente estava me formando, houve uma crise no país, não tinha estágio, emprego, nada. Eu fui obrigado a mudar para um outro segmento. E que automaticamente deu certo, porque eu acreditei e foi embora. Tá? Então isso foi... E uma das coisas que teve vantagem na minha profissão é que eu fui galgando espaço. Então eu comecei como vendedor, fui mudando para ser gerente, fui conhecendo o funcionamento da máquina. Então, quando eu montei a minha empresa, só para você ter uma ideia, quando eu montei a minha empresa, antes de eu entrar na sala, eu já tinha todos os equipamentos, estrutura, funcionários todos contratados, a contabilidade organizada. Então, isso foi uma grande vantagem. Eu não montei minha empresa no escuro. Eu já tinha um conhecimento que facilitou demais, né? Agora, mais como uma curiosidade pessoal mesmo, como é que é o network que você falou anteriormente no seu ramo? Bom, atualmente, ou sempre, né, eu tenho que estar sempre em contato com as companhias aéreas, que são meus fornecedores. Então, estar com o relacionamento com eles é super importante para poder eu ter as facilidades, para conseguir alguns benefícios, negociações, para que eu possa ter informações sobre o mercado mundial, tá, de atualizações, novidades. E então isso para mim é super importante. Por exemplo, eu trabalho num segmento muito voltado à pessoa jurídica. Eu trabalho com várias empresas, segmentos diversos. Construção, tá? Trabalho com segmento de petróleo, advocatício. E hoje eu trabalho com uma empresa que está construindo trilhos pelo Brasil, tá? Fazendo a Ferrovia Norte-Sul. É uma empresa austríaca que ela constrói os trilhos. É uma máquina específica para fazer isso. Então, como são diversos segmentos, eu tenho que fazer a negociação com as companhias voltada ao perfil de cada cliente. Então, essa é uma negociação importante para mim.
E eu preciso estar... Esse network é fundamental, porque eu consigo direcionar o perfil do meu cliente incondicionado com a companhia aérea. Então, não só com a companhia aérea, com os hotéis que a gente utiliza, aluguéis de carro, todos os serviços voltados à área de turismo. Então isso facilita demais, tá? É importante você ter sempre esse network. Bom, essa foi a entrevista. Muito obrigado pelo bate-papo. Foi um prazer poder ajudar, contribuir aí com o seu trabalho. Boa tarde a todos.